Capítulo 26 de 777. Livro de Haeckel, Sabedoria Suprema. A cura para os ricos, milionários e bilionários. Em 1 João 4,3 afirma que o espírito do anticristo já está entre nós. Anticristo é o mesmo que diabo, antiluz e antibem. O anticristo ainda irá se corporificar. No momento, ele é apenas espírito. Jesus é espírito, ele era Ruá. Então, ele se corporifica e é Jesus. Jesus é espírito. O espírito falado por João e por Paulo em 1 Timóteo 6 age 2 dias, 2000 anos. Cristo significa ungido. Na raiz da palavra também é separado, santificado, escolhido. O anticristo é o contrário, aquele que não é separado, nem santificado, escolhido, excluído. Quando o homem é materialista, ele está servindo o antimessias e está trilhando o caminho largo. Jesus ensinou sobre 2 caminhos, um largo e o outro estreito. E quem são os que trilham o caminho estreito? Os escolhidos. A verdade é o óbvio, e sempre esteve diante de nós. Jesus, ao ensinar sobre os 2 caminhos, estava dizendo quem eram os escolhidos e ungidos, como ele. Jesus deixou claro que poucos serão entidades reais, poucos vão existir, sairão deste crivo para serem vencedores, e muitos, quase todos, serão excluídos, aniquilados. Existem 2 senhores, o Senhor do mundo, matéria, e o Senhor espírito metafísico, Shuá. Não se pode servir a 2 senhores, ou vai chamar a um e aborrecer o outro. Saiba que a pessoa que ama a matéria não faz o seu Criador feliz, ele aborrece o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, um dos principais líderes de Israel, com cidadania romana, respeitado pelo sistema político e religioso de Roma e Israel daquela época, um homem que outrora tinha funcionários, própria guarda própria, riquezas, deixa tudo para viver o Evangelho e escreve em 1 Timóteo 6, 6-10. Versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Ele está ensinando: ame a piedade como fonte de lucro. Não para pegar dinheiro de alguém, mas para viver contente com o que basta. Mas o sistema estabelece pináculos para o homem alcançar. Quando o Criador estava em forma humana aqui na Terra, ele foi tentado por seu lado mau. Em Mateus 4, foi levado a 2 lugares nas 3 tentações que sofreu, ao pináculo e ao monte. Pináculo é o ponto mais alto de um templo que representa metafisicamente o lugar de sucesso ou a posição social onde se quer chegar. Satanás, o mal, ofereceu a Jesus o pináculo e o monte do ter, ser e poder. Mas Jesus venceu, e é isso que precisamos fazer. E isso é o Evangelho. Isso é o que Paulo está ensinando nesse texto. Porque nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, no versículo 7. O espírito do homem vem de Deus como um canal de comunicação entre o homem e ele. Mas tanto o espírito como a alma, nossa consciência, são metafísicos. O corpo físico vai criando matéria, tipologicamente surgindo do pó, carbono, e na realidade carbono é apenas um monte de um elemento químico. É apenas o nome de um elemento químico. Então, fomos formando matéria, mas nós não éramos matéria.
Então não trouxemos nada para este mundo e voltamos a ser nada. Os ricos vivem cheios de estresse, depressão, síndromes, insônia, traumas, porque eles aprendem a amar Mamon, a matéria e este mundo, e esquecem que no final da vida nada podemos levar dele. Versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que é sustento? Alimento, roupas e abrigo. Paulo, ao ensinar essa mensagem, ele não falou nada dele mesmo. Contentar, mas do outro lado o Senhor deu dons aos homens, e que eles têm dons ensinem com equilíbrio, e não existe anarquia. Contentar é o mesmo que realização, satisfação, alegria completa. Quer ser feliz, ser curado da insônia, da inveja, do estresse, da materialidade? Se você quer ter um pináculo ou monte em sua vida, então que ele não seja físico, material, mas que seja metafísico. Paulo entendeu essas verdades, mesmo sem ter ficado com Jesus presencialmente, mas Jesus estava nele agora, porque além dele aprender as palavras de Jesus através dos discípulos que ele veio a conhecer, ele ainda tinha o Espírito de Jesus dentro dele, confirmando o que Jesus disse: o meu Espírito vai guiar-vos a toda a verdade. E o Espírito do Criador fez isto através de Paulo. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. E sendo assim, Paulo diz: se contente com o sustento, porque os que querem ficar ricos e amar a matéria primeiro caem na tentação do fruto do ter, ser e poder. E é no crivo da tentação o lado mau de Deus faz o uso do misticismo religioso para crivar as pessoas. Em segundo, caem no laço do demônio, que são espíritos malignos. Outros tipos de demônios são doenças mentais. Temos como exemplo Maria Madalena, que era mulher rica e culta. Foi uma das patrocinadoras do trabalho de Jesus, mas antes de conhecê-la, ela tinha 7 doenças mentais. Porque no original, espíritos ou demônios podem ser traduzidos por doenças mentais. Os médicos e bruxos daquela época não conseguiram curá-la, mas Jesus curou e ela foi grata e serviu Jesus com seus bens. Se você é cristão, espírito de outras religiões, mas é materialista, ama a matéria, as coisas desse mundo, saiba que os espíritos malignos habitam em pessoas que amam a matéria. Quanto mais a pessoa ama a matéria, mais ela aborrece e prova que odeia o Criador. E mais espíritos malignos vêm morar dentro dela. O Senhor não tem compromisso com nenhum pináculo da terra.